Você não percebe, mas quase tudo o que você pensa, sente e deseja não é seu. É um reflexo de algo que foi instalado dentro de você, como um código invisível, como um sussurro sutil moldando silenciosamente suas decisões, suas angústias, seus impulsos. Desde o momento em que você nasceu, o mundo começou a moldar seu comportamento. Te disseram como se portar, o que é certo e o que é errado, o que é bonito, o que é feio, o que significa sucesso, o que significa fracasso. E você, sem perceber, foi se afastando de si. Agora caminha como um personagem, vive tentando se enquadrar, tentando cumprir papéis que não foram escritos por você. Sabe o que é mais assustador? É que mesmo quando você sente que está escolhendo, muitas vezes é só a ilusão da escolha, porque o sistema já pré-definiu as suas opções. A sociedade empilhou expectativas, a escola te ensinou a obedecer, a mídia te ensinou a consumir, seus pais projetaram os próprios medos e você ficou preso, perdido num ciclo onde liberdade virou uma palavra bonita, mas quase ninguém sabe o que realmente significa. E é aqui que o estoicismo entra, não como uma filosofia fria, mas como uma chave que gira por dentro, que desmonta esse código silencioso. Epiteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. E se você parar para pensar, quantos julgamentos seus foram herdados? Quantas certezas você carrega que foram plantadas por outros? O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade começa quando você domina seu interior, não quando você muda o mundo ao seu redor. A maioria das pessoas está ocupada demais tentando controlar o incontrolável, o que os outros pensam, o que o mundo faz, o que não podem mudar. Enquanto isso, negligenciam o que realmente podem controlar: seus pensamentos, suas reações, sua perspectiva. Você acorda e já pega o celular. Começa o dia sendo bombardeado com vidas perfeitas, com comparações, com ruídos. Isso já programa seu humor. Você ainda nem percebeu o sol lá fora, mas já se sente insuficiente. Isso não é coincidência, é design. As redes sociais não foram feitas para a sua liberdade, foram feitas para a sua dependência. E o que o estoicismo diria sobre isso? Ele diria que a atenção é o bem mais valioso, que aquilo que ocupa sua mente molda seu ser. Sêneca escreveu: ser escravo de muitas coisas é pior do que ser escravo de um só senhor. E hoje somos escravos da validação, da distração, da pressa. Corremos o tempo todo, mas não sabemos para onde. Consumimos o tempo todo, mas não sabemos por quê. E o mais trágico, fingimos estar no controle, quando na verdade estamos anestesiados. Só que há uma saída, não fácil, não rápida, mas real. A consciência, a pausa, o olhar interno, o ato de questionar tudo aquilo que você aceitou como verdade. A coragem de se perguntar: isso que eu desejo realmente vem de mim? E se a resposta for não, então talvez você esteja vivendo uma programação, um script que nunca escolheu, mas continua interpretando. As pessoas pensam que despertar é uma iluminação repentina, como se fosse um clarão místico, mas despertar, na prática, é um processo doloroso. É enxergar que muito do que você é foi condicionado. É admitir que talvez boa parte da sua vida foi vivida no piloto automático. É entender que a sua ansiedade não é só um transtorno, é um sintoma de um estilo de vida que não respeita a sua natureza. E que a depressão, muitas vezes, é o corpo tentando te contar que o caminho que você está trilhando não é seu. A filosofia estoica não promete milagres, ela oferece lucidez. E essa lucidez dói, porque ela arranca máscaras, ela tira as muletas, ela mostra que o problema nunca foi o mundo, foi como você foi ensinado a enxergá-lo. Marco Aurélio, o imperador estoico, escreveu em seu diário: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E isso não é só uma frase bonita, é um grito, um lembrete de que o mundo lá fora pode até estar em guerra, mas você pode manter a paz aqui dentro. Só que essa paz exige esforço, exige vigilância, exige que você diga não, que você se afaste da multidão, que você reeduque os seus sentidos. Você precisa desconstruir, desligar-se do que é artificial, reaprender a estar em silêncio. O silêncio é onde você se reconecta com a sua essência. Mas o mundo odeia o silêncio, porque o silêncio te devolve o controle. E quem está no controle não consome sem pensar, não obedece sem questionar, não sofre sem compreender. Por isso te distraem o tempo todo.
Por isso você sente um desconforto quando está sozinho, sem barulho, sem tela, sem estímulo. Isso é abstinência de um sistema que te embriagou. E se você sente esse desconforto, parabéns, significa que ainda há algo dentro de você que não foi totalmente programado. Ainda há uma chama, fraca talvez, mas viva, e ela pode crescer. Se você cuidar dela, se você parar de alimentar a máquina, se você tiver a coragem de quebrar o ciclo. Mas quebrar o ciclo não é heroísmo romântico, é desconforto real. É acordar para o fato de que talvez você precise perder tudo aquilo que te disseram ser normal, para finalmente se tornar quem você é. E isso assusta, porque exige que você abra mão da aprovação, que você pare de buscar pertencer a um sistema que vive te rejeitando. O estoicismo não foi criado para te deixar confortável. Ele foi criado para te libertar. E a liberdade, às vezes, vem com solidão, com silêncio, com a morte simbólica do seu eu social. Você começa a perceber que muito do que chamava de amor era, na verdade, dependência. Que muito do que chamava de sucesso era só validação disfarçada. E que boa parte da sua dor vinha da insistência em tentar agradar a todos, enquanto se traía todos os dias. O filósofo estoico Musônio Rufo dizia: se você quer se tornar bom, primeiro, aceite ser considerado tolo pelos outros. E isso, nos dias de hoje, é revolucionário. Porque fomos treinados para parecer fortes, inteligentes, bem-sucedidos. Mas o verdadeiro despertar acontece quando você aceita parecer errado, para finalmente estar certo consigo mesmo. A maioria das pessoas não vive, sobrevive. Elas se distraem de segunda a sexta e se anestesiam no final de semana. Trabalham em algo que odeiam para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que nem gostam. E tudo isso parece normal. Sabe por quê? Porque a normalidade foi padronizada. Estar infeliz virou estatística. Ter crises emocionais virou rotina. E enquanto isso, o sistema te oferece pílulas, promessas e paliativos, mas nunca te oferece a única coisa que realmente funciona: autoconhecimento. Porque o autoconhecimento te torna perigoso. Ele te liberta da manipulação. Ele te torna difícil de controlar. E o mundo não sabe lidar com pessoas livres. O estoico não é alguém insensível. Pelo contrário, ele sente tudo, mas não é escravo do que sente. Ele sofre, mas não se entrega ao sofrimento. Ele observa, mas não reage como um reflexo automático. E isso é poder, o verdadeiro poder. Poder não é dominar os outros, é não ser dominado por si mesmo. E isso exige treino, disciplina, constância. Algo raro num mundo que recompensa o imediatismo. As pessoas querem resultados rápidos, mas não existe liberdade sem processo. Não existe clareza sem desconstrução e não existe paz sem conflito interno. Você precisa encarar suas sombras, encarar seus desejos fabricados, encarar suas culpas herdadas e entender que sua história não te define, mas te desafia. Desafia você a crescer a partir dela, a não repetir os padrões, a romper os ciclos, a deixar de ser vítima das suas emoções para se tornar mestre delas. E é aí que o estoicismo te entrega uma das ferramentas mais poderosas, a dicotomia do controle. Saber o que depende de você e o que não depende. Essa simples distinção pode mudar tudo, porque ela quebra a ansiedade, ela dissolve o ressentimento, ela te devolve o eixo. Quando você entende que não controla o mundo, mas controla sua resposta ao mundo, você se torna invencível por dentro. Mas essa invencibilidade não é arrogância, é serenidade. É a firmeza tranquila de quem não precisa mais provar nada, de quem não precisa vencer discussões, de quem não precisa viver para os olhos alheios. É uma revolução interna. E ela começa com silêncio, com presença, com a simples prática de observar seus próprios pensamentos, de questioná-los, de perceber que nem tudo que passa pela sua mente é verdade,
Nem toda emoção é um comando, nem toda sensação precisa virar ação. A mente grita, mas a alma sussurra. E você precisa aprender a escutar o sussurro que diz: você não precisa continuar vivendo assim. O sussurro que te convida a reconectar, a sentir a vida com mais profundidade, a perceber que a sua existência não é um acidente e que talvez o propósito da dor seja justamente te fazer acordar, porque ninguém muda na calmaria. É no caos que o ser humano desperta. É no fundo do poço que ele descobre o que realmente importa. Mas o mundo te ensinou a fugir da dor, a evitá-la a qualquer custo, a se distrair, a se anestesiar, a se iludir. Só que o estoico não foge da dor, ele a transforma. Ele entende que cada desconforto é uma chance de fortalecimento, que cada perda é uma lição disfarçada, que cada queda é um convite para a elevação. E é por isso que o estoico não depende da sorte. Ele depende da prática, da clareza, do alinhamento com o que realmente importa. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, é não ser escravo do que você quer. É ter domínio sobre seus impulsos, é saber dizer não, mesmo quando o mundo inteiro diz sim. É ter uma bússola interna que guie as suas ações, não as opiniões alheias. E essa bússola é construída no silêncio, no autoconhecimento, na filosofia. Por isso, se você sente que está perdido, talvez não seja um erro, talvez seja o início de um caminho que só você pode trilhar, um caminho para dentro, um caminho de volta para si. Quando você começa a andar esse caminho, muita coisa começa a ruir. Relacionamentos superficiais desaparecem. Hábitos antigos perdem o sentido. Certezas que pareciam sólidas começam a se dissolver. Mas isso não é o fim. É a limpeza. É a faxina existencial necessária para que algo novo possa nascer. A maioria não está disposta a passar por isso. Porque viver sem máscara exige coragem, exige enfrentar a si mesmo. E o autoconhecimento verdadeiro é brutal antes de ser libertador. Ele te mostra todas as vezes em que você se traiu, todas as mentiras que contou a si mesmo para se encaixar, todas as desculpas que usou para não crescer. Só que ali, nesse lugar escuro, nasce uma força que não depende mais do mundo. Uma força silenciosa, que não precisa ser exibida. Uma força que você sente no peito quando percebe que não importa o que aconteça lá fora, você permanece inteiro aqui dentro. Essa é a força do estoico. Ele não precisa vencer o mundo, só precisa não ser vencido por ele. É nesse ponto que você deixa de ser reativo. Deixa de viver no piloto automático. Começa a fazer escolhas conscientes, a dizer sim apenas ao que está alinhado com seus princípios e a dizer não sem culpa, porque culpa é o resíduo da manipulação. A maioria das pessoas foi treinada a sentir culpa sempre que rompe com as expectativas dos outros, mas o estoico entende: agradar a todos é se perder de si. Por isso ele aprende a ser firme, aprender a ser mal interpretado, a ser julgado, a ser criticado sem se abalar, porque a opinião dos outros fala mais sobre eles do que sobre você. Epiteto dizia: o que nos fere não são os eventos, mas a interpretação que damos a eles. E quando você muda a sua interpretação, muda a sua realidade. O caos externo continua existindo, mas seu mundo interno se torna um lugar de paz, de presença, de força serena. Você não foge mais da vida, você a encara, com os 2 pés no chão. E isso é raro, porque o mundo atual estimula exatamente o oposto. Quer que você seja emocionalmente instável, porque pessoas instáveis compram mais, precisam de mais, dependem mais. Mas o estoicismo ensina o contrário. Quanto menos você depende, mais livre você é. Quanto menos você precisa, mais poderoso você se torna. Isso vale para tudo: relacionamentos, status, posses, elogios. O verdadeiro estoico pode viver com tudo, mas não depende de nada. Ele pode amar profundamente, mas não é escravo do amor. Pode perder tudo e ainda assim permanecer inteiro, porque sua paz não está nos resultados, está na coerência, está no alinhamento entre aquilo que ele pensa, sente e faz. E isso é um tipo de riqueza que não pode ser comprada,
só pode ser construída. No dia a dia, nas pequenas decisões, nos momentos em que ninguém está olhando, na forma como você reage quando tudo dá errado, na maneira como você se levanta depois de cair. E é aí que está o verdadeiro estoicismo, não em grandes discursos, mas em ações silenciosas. Em não gritar quando poderia gritar, em não revidar quando poderia revidar, em manter a compostura no meio do caos. Isso não é fraqueza, é maturidade emocional. E maturidade emocional é uma das maiores formas de poder que alguém pode alcançar. Só que ela não se conquista da noite para o dia. É um processo, um trabalho contínuo. É como forjar uma espada. Exige calor, repetição, paciência. E cada dia que você resiste ao impulso, cada vez que você escolhe a razão em vez da reação, você está se fortalecendo, está se lapidando, está se tornando inabalável. E ser inabalável não significa não sentir. Significa sentir profundamente, sem ser controlado. É estar presente, é estar inteiro, é saber que tudo pode mudar lá fora, mas você permanece firme aqui dentro. Quando você chega nesse ponto, a vida deixa de ser uma guerra, porque você não está mais lutando contra o mundo, você está em paz com sua própria natureza. E essa paz começa a irradiar. Você não precisa mais convencer ninguém. Sua presença já comunica, sua calma já ensina, sua firmeza já inspira. E as pessoas sentem isso, porque no mundo histérico, quem tem silêncio dentro de si se torna magnético. Você se torna um espelho, as pessoas se veem em você, e algumas vão te amar por isso, outras vão te odiar, mas nenhuma vai te ignorar, porque a verdade incomoda, a liberdade incomoda. E ser você mesmo, num mundo que lucra com sua insegurança, é um ato de rebeldia. É uma revolução silenciosa, uma revolução que começa com uma simples pergunta: o que, de tudo que faço, realmente vem de mim? Se a resposta for quase nada, ótimo, você acabou de acordar. Agora é a hora de reconstruir, de recomeçar, de assumir o controle da única coisa que realmente é sua, a sua consciência. Não importa o que você viveu até aqui, não importa o quão fundo você caiu, sempre é possível se reconstruir. Sempre. E isso começa com uma escolha. A escolha de parar de se sabotar, de parar de repetir padrões, de parar de viver no modo automático. Você não precisa estar pronto, precisa estar disposto, porque ninguém está pronto para mudar. A mudança é que te prepara. E no meio desse caminho, vai doer, vai confundir, vai parecer que você está perdendo o controle. Mas não está. Está apenas se desconectando da ilusão do controle e se aproximando da sua verdadeira essência. Você não tem que ter todas as respostas agora. Não tem que saber exatamente para onde ir. Só precisa saber quem você não quer mais ser. E a partir disso, o caminho começa a se formar. Cada passo que você dá em direção à sua verdade afasta um pouco mais a neblina. E mesmo que ainda não veja tudo com clareza, confie na direção. O estoico não espera a motivação para agir. Ele age mesmo quando não tem vontade, porque sabe que disciplina gera clareza, e clareza gera liberdade. Aos poucos, o que era confuso começa a fazer sentido, o que era dor vira força, o que era medo vira impulso, o que era solidão vira solitude. Você aprende a se bastar, aprende a ser inteiro antes de ser metade de alguém. Aprende a ser feliz sem precisar de plateia. Porque a verdadeira evolução não grita, ela silencia. Ela não precisa provar, ela simplesmente é. E nesse silêncio você encontra sua real força. Aquela que não depende de elogios, de curtidas, de validação externa. A força que vem de quem sabe o que é, mesmo quando ninguém está olhando. A força de quem já perdeu tudo e ainda assim não se perdeu de si. Esse é o ponto onde você para de correr, para de se debater, para de querer controlar tudo e todos. E finalmente, você começa a viver. Não como quem se protege da vida, mas como quem a honra. Como quem aprendeu que viver intensamente não é buscar excesso, é cultivar presença. Que ser forte não é endurecer,
é permanecer humano, que o maior luxo da vida não é dinheiro, status ou fama, é paz de espírito. E quando você conquista isso, percebe algo que muda tudo. O mundo não precisa mudar para que você se sinta bem. Você é quem precisa se libertar da ideia de que o mundo te deve algo. Porque não deve. Nada te é garantido. Nenhuma estabilidade, nenhuma certeza, nenhum futuro. Tudo é transitório. Tudo pode ruir. E isso, ao invés de ser motivo de desespero, é um convite para despertar. É essa incerteza que torna a vida preciosa, que torna cada momento uma chance de estar inteiro, de viver com verdade, de escolher com consciência, de agir com integridade. O estoico vive assim, como se cada ato fosse o seu último, como se cada palavra fosse definitiva. Não porque tem medo da morte, mas porque respeita a vida. E respeitar a vida é parar de desperdiçá-la com o que não importa. O que te angustia hoje talvez seja exatamente o que está te lapidando. O que você chama de crise pode ser a sua cura disfarçada. O que você sente como solidão pode ser o seu primeiro encontro verdadeiro com você mesmo. Nada é por acaso. E quanto mais você resiste, mais sofre. A dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. E quando você para de resistir, para de lutar contra o fluxo da vida, algo dentro de você começa a florescer. Um tipo de aceitação ativa, que não é passividade, é presença. É estar aqui, agora, por inteiro, com tudo o que você é, com todas as suas luzes e sombras, sem negar nada, sem precisar fingir. E aí, finalmente você entende. Não é sobre chegar em algum lugar, é sobre como você caminha. É sobre quem você se torna no processo. É sobre ter coragem de se encarar sem máscaras, de viver com o peito aberto, mesmo que saiba que isso dói, de continuar amando a vida mesmo depois de ter conhecido a dor. Isso é ser estoico. Isso é ser inteiro. Isso é ser livre. E se hoje tudo parece ruir, talvez seja o momento de nascer, porque tem um tipo de nascimento que só acontece depois que tudo desmorona. Um renascimento, uma nova forma de existir, mais autêntica, mais consciente, mais profunda. E quando você chega nesse ponto, não tem mais volta. Você não cabe mais no que te diminuía, não se encaixa mais nos lugares onde antes implorava para entrar. Você se transforma em algo que não precisa mais pedir permissão para existir. Você simplesmente é. E nesse ser, você descobre a paz. A paz de não depender, a paz de não implorar, a paz de não mendigar amor, atenção, reconhecimento. Você se basta. Você se preenche. E o que vem de fora é celebração, não necessidade. É escolha, não vício. E essa é a forma mais rara de poder. O poder de ser você. Inteiro, sem esforço, sem máscara, sem medo. Eu sou Bordella, e até que o mundo te escute, eu estarei aqui te ensinando a escutar a si mesmo.